Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Hoje analisando a EDP Energias do Brasil, que teve apresentado ainda no dia de hoje, 27 de 11 de 2022, seus resultados para o terceiro trimestre de 2022. Uma variação positiva de 24,7% no EBITDA frente aos primeiros 9 meses do exercício de 2021. Isso aí teve impacto, provavelmente, principalmente nos proventos pagos pela companhia. E é interessante porque ela vem sendo anunciada por diversos players e influencers como uma ótima opção para ingresso na sua carteira de dividendos. E para análise desse vídeo, vamos nos utilizar das informações trimestrais, que é o documento que nós mais gostamos de avaliar aqui no canal, da EDP. Assim como o release de resultados do trimestre e os slides da apresentação que foi feita por decorrência da videoconferência de resultados, também aqui do terceiro trimestre de 2022, feito no dia 27 de outubro de 2022, portanto o dia de hoje. E indo aqui rapidamente ao que interessa, vamos chamar os destaques que foram feitos nessa apresentação. É importante aqui que a gente veja algumas coisas que nós vamos desmembrar, como, por exemplo, conclusão da entrada em operação da EDP Litoral Sul e EDP MGTE, que nós já vamos ver o que significa, parcela B para a EDP Espírito Santo de São Paulo de 1,4 bi e 1,7 bi, respectivamente, assinatura do contrato de venda da usina hidrelétrica de Mascarenhas por 1,2 bi, a reestruturação da dívida de P100 com emissão de 15,1 bi, e as melhoras aqui que foram feitas nas usinas hidrelétricas de Peixe e Lajeado. E para explicar o que de fato aconteceu, nós vamos lá na página 5 do release, e lá você pode ver aqui, fatos relevantes, e nós vamos encontrar todas as informações referentes a esses destaques. Então, quando nós quisermos olhar aqui para, por exemplo, a parcela B, então nós vamos verificar que o que houve aqui foi a nona revisão tarifária, no caso aqui para Espírito Santo, no valor de 1,4 bilhões. E da mesma forma, o reajuste tarifário da EDP São Paulo, no valor aqui de 1,7 bi, que essas são as revisões tarifárias. A companhia também assinou a venda da usina hidrelétrica de Mascarenhas, com a alienação de 100%, e o valor total estimado da transação batendo em 1,2 bilhão. E com relação à P100, a companhia realizou a sua primeira emissão de notas comerciais escriturais, e que significa que ela tem esse recurso para fins de pagamento. Eles vêm aqui no valor total de 1,5 bi, que vão ser pagos mensalmente até 2027. O objetivo, então, é fazer a quitação dessa dívida com o BNDES, cujo montante é de aproximadamente 470 milhões. Como não há garantia do acionista, existem algumas obrigações aqui, por exemplo, manter a alavancagem máxima de 3x da dívida líquida pelo EBITDA, a hipótese de quando, se houver a hipótese de alienação, ou seja, de venda da companhia, a exemplo do que aconteceu com Mascarenhas, então a companhia se obriga a manter no mínimo 20% do ativo. E além desses destaques, o EBITDA de 3,7 bi, e conforme no início do vídeo nós verificamos, um crescimento aqui de 24,7% em relação aos primeiros 9 meses de 2021. O lucro líquido da companhia indo para 1,4 bi nos primeiros 9 meses, um crescimento de 5% frente ao mesmo período de 2021. E a alavancagem da companhia em 2,4 frente a 2,7 no final, aqui é no final de 2021, isso aqui está errado. No final de 2021 estava a 2,7. Com relação ao crescimento das despesas da companhia, foi de 10% aqui frente aos primeiros 9 meses de 2019. Portanto, no período aqui de 3
últimos anos. Neste caso, as despesas cresceram 10%, ao passo que a inflação média dos últimos 3 anos foi de 29,4%. Portanto, a companhia aqui apostando numa contenção dos seus custos, das suas despesas, para que ela possa ter uma melhor margem. E a título informativo, o IPCA dos últimos 3 anos, 21,9%, e o IGPM, 59,4%. Também interessante a evolução do CAPEX da companhia desde 2006. E aqui veja o quanto ele evolui de 481 milhões a 1,1 bi nos primeiros 9 meses, apenas nos primeiros 9 meses de 2022, ao passo que durante todo o ano de 2021 ele estava em quase 1,1 bi, mas abaixo do que a companhia teve de CAPEX só nos primeiros 9 meses de 2022. E a propósito, antes de continuarmos, importante esse quadro aqui, porque às vezes a gente fica um pouco distante de como é a companhia. Na verdade, a EDP ela é verticalizada, como a Copel, a Neo Energia que analisamos no dia de ontem. Veja que ela tem como geração fontes hídricas e também tem uma fonte térmica, termoelétrica. Ela está no setor de transmissão com quase 2.000 quilômetros e tem na distribuição 6,6 milhões de unidades consumidoras. Também a companhia anunciou na sua apresentação que vai se voltar mais forte para o mercado livre, fazendo a comercialização direta de energia. E até durante essa apresentação a gente pode fazer uma correção, porque veja que a companhia já passa para quase 2,2 quilômetros de linhas em operação, já bem avançado em relação àquela tabela que nós apresentamos. É importante que toda rápido, ou seja, a receita anual permitida de todo o portfólio, a companhia hoje conta com 90%. E o lote 1, onde ela participou do leilão, já tem avanço físico de 13%. Com relação ao endividamento da companhia, veja que a dívida líquida hoje da companhia ela vai a 10,6 bi, ela deu uma reduzida em relação ao trimestre anterior, e a sua alavancagem em 2,4 vezes. O que a gente pode verificar também é que a dívida tem um custo médio de 9,9, lembrando aí que, no caso, Selic está em 13,75, mas a inflação está bem abaixo disso neste momento no Brasil. O prazo médio dessa dívida é de 2,8 anos. Olhando para a composição dessa dívida, nós podemos verificar que, por exemplo, em transmissão, tem uma grande parte aqui em IPCA e a outra está atrelada ao CDI. Já na distribuição, a grande parte, a maior parte, muito mais significativa, está atrelada ao CDI e uma pequena parte aqui ao IPCA. Do ponto de vista de estratégia do negócio, algo que chama a atenção, veja que aqui tem uma visão dada a quem participou da apresentação até o ano de 2025. Observe aqui, o que tem de preto é na parte de distribuição e o que vai fazer parte da carteira do portfólio da companhia. E você pode verificar que em cinza é a geração térmica. Então, quando chega em 2025, você nota que não tem mais o cinza, que é a redução da participação. Provavelmente a companhia vai se desfazer da sua termoelétrica. E desta forma, vai crescer em distribuição, que vai ser a maior parte do seu portfólio, com 52%, e depois em azul aqui, ó, veja que é a geração convencional, que vai fazer parte aqui com 19%. Fechando com os mesmos 19% em transmissão. Então isso é a tendência de composição do portfólio. E em menor grau aqui, a parte solar, a geração solar. E isso dá um indicativo interessante do crescimento da companhia ao longo desses anos, né, de 2000, aqui no caso fechou para os próximos 5 anos, mas fechando agora 22, então nos próximos 2 anos, aquilo que a companhia pretende se transformar. E agora, trazendo os dados para o nosso quadro de indicadores, nós podemos verificar que para o que a companhia apresentou até o momento, dá para se permitir aqui uma receita de 15,2 bilhões, o que dá uma
uma expectativa um pouco piorada em relação ao que aconteceu em 2021, mas em compensação fica melhor do que 2020, num crescimento que a companhia vem mantendo desde 2017 de aproximadamente 4,8% ao mês em função da sua receita líquida. Já o lucro líquido mais significativo, mas também a gente precisa considerar que ele estava bem baixo aqui em 2017, mas de 2017 para 2022, podendo chegar a 1,8 bi, um crescimento médio composto aqui de 25,32% ao ano. Com isso, descontando qualquer outro fator, a companhia com condições de pagar R$ 1,30 para um payout de 40%. Desta forma, nós podemos ter como referência um preço teto para a companhia aqui de R$ 21,69. E o que é o preço teto? Dividimos os proventos pagos por 6%, e porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Quando dividimos os proventos por 6%, vai nos dar esses R$ 21,69, que é o máximo que nós pagaríamos pela ação. No momento em que estamos fazendo esse vídeo, a ação está cotada a R$ 22,69. Veja que houve aqui uma evolução do patrimônio líquido da companhia, passando de 11,1 bi para 11,7, um crescimento de 5,6%. E para esse patrimônio líquido, observe que a companhia tem um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação de 1,12, o que dá um indicativo. Entre 1 e 2 a gente considera que a ação não está cara nem barata. Quando está abaixo de 1, nós consideramos que pode ser que a ação esteja barata, e acima de 2 a gente raramente olha para a ação, a não ser em casos especiais como das seguradoras. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,97, indicando aí que se você investir hoje na companhia, a esse preço da ação, R$ 22,69, retorna para você, em termos de lucro líquido, em aproximadamente 7 anos. Dentro desses parâmetros que nós encontramos aqui, nós vamos para um dividend yield da companhia de 5,74%, ficando abaixo dos 6% que nós buscamos. Mas tem um detalhe aqui que a gente precisa se atentar. A companhia, ela faz pagamento de proventos anuais. E veja que, até o presente momento, ela pagou R$ 2,19. Ou seja, ela pagou acima daqueles R$ 1,30 que nós fizemos a projeção. Mas isso aqui nem sempre foi a realidade da companhia. Se nós olharmos aqui para trás, inclusive há momentos aqui que ela paga bem abaixo desses valores. E, portanto, quando nós olhamos proventos como esse, eles saltam aos olhos do investidor, e muitos players do mercado vamos dizer assim, influencers acabam colocando a companhia como uma ótima oportunidade, mas veja que isso não é a regra da companhia. A regra da companhia está nesses patamares que nós estamos vendo de anos anteriores. O que nos leva, se considerarmos os dividendos pagos pela companhia em anos anteriores, a uma média de 60 centavos ao ano, o que nos dá um preço teto, dividindo esses 60 centavos por 6%, de R$ 9,92, aí quase R$10. E agora podemos comentar a nossa tabela final, que dá um resumo de tudo que nós vimos, né? Uma alavancagem da companhia de 2,4 vezes, um crescimento médio composto ao ano da sua receita líquida de 4,28%, já o lucro líquido, um crescimento mais consistente, mas lembrando que 2026 foi um lucro líquido muito pequeno, muito reduzido, mas igual ficamos em 25,32%, deve reduzir significativamente esse crescimento para o próximo exercício, mas mesmo assim com sinalização de crescimento. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,12, indicando aqui que a ação não pode não estar caro nem barato, um PL, preço da ação sobre o lucro líquido por ação em 9,97, você retorna aí em aproximadamente 7 anos, em função do lucro líquido. Se nós considerarmos o passado, nos últimos 5 anos, a companhia pagou em média 60 centavos, o que nos dá aqui um preço teto de R$10. No entanto, para o nosso valor estimado de proventos, que é descartando excepcionalidades, em torno de R$1,30, o preço teto ficaria em R$ 21,69. E por que nós não utilizamos os R$2,19 nesse caso específico? O que
faria com que o preço teto fosse para aproximadamente R$ 32,00. Pelo seguinte fator, como é uma excepcionalidade e nós pegarmos só este ano para estabelecermos um preço teto, a gente pode estar cometendo um equívoco e comprando uma ação que talvez esteja caro, em função de que talvez esses proventos não se repitam no exercício seguinte. Então é muito mais prudente, muito mais conservador ficar com a nossa estimativa, mesmo que a companhia tenha pago a mais em relação ao valor que nós projetamos, porque a gente trabalha de forma mais consistente numa margem de segurança. Veja aqui, com essa margem de segurança, a ação estando cotada no dia de hoje, 27/10/2022, a 22,69, portanto acima do nosso preço teto, o que nos dá o entendimento que a ação não está se oferecendo. Mas tranquilamente dá para dizer que essa companhia é uma companhia que entrou no nosso radar, que dá para a gente observar ela com bastante prudência, mas ao mesmo tempo com uma expectativa positiva em função do projeto da companhia. A se manter, veja que esse EBITDA daí, com esse crescimento, que é acima do crescimento ali do lucro líquido, é um indicativo significativo de uma redução da dívida da companhia, portanto, um lastro maior, provavelmente eu não cheguei a verificar, mas deve ter aumentado a margem, um lastro maior para um pagamento mais elástico de proventos. Claro que isso aí ela vai encurtando à medida que o tempo vai passando, porque esse é o comparativo em relação a 2021, mas mesmo assim pode ser um indicativo interessante de que a companhia, por conta do aumento da margem, tenha condições até de pagar proventos melhores em relação àquele R$ 1,30 para o exercício de 2023. Então a gente fica de olho, porque é uma companhia que em outras vão se oferecendo, e ela indo para um patamar de preço que nós achamos interessante, ela possa ingressar na carteira do canal. Assim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo e deixando, como sempre, o meu grande abraço.